Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um SDA Cast. Eu estou com o prazer de receber aqui o Cláudio, que é considerado um dos melhores, os maiores CMO do nosso país, considerado por várias publicações, inclusive a Forbes, né, com grande relevância. O cara que está no mundo automobilístico há muito tempo, né, e hoje comanda a Audi. Inclusive, faz barulho com o marketing que ele faz, levando, inclusive, a Audi hoje é a segunda liderança no país. Segundo lugar no mercado de luxo, na segunda posição. Mercado de luxo, e realmente é um carro maravilhoso, né? E pelo que a gente vê hoje as suas campanhas, né? A sua forma que você vem trabalhando, te acompanha no Instagram, e é um cara que é um evangelista da marca, né? E vamos aprender muita coisa com você, como ser um cara do marketing como você é e o trabalho que você faz. Poxa, que maravilha. Obrigado, Samuel. Obrigado a todo o pessoal do SDA pela possibilidade de estar aqui participando desse podcast. Que maravilha. Vamos contar umas histórias bacanas, dividir um pouquinho da minha experiência, da minha história. Tem alguns cases interessantes, então estou à sua disposição. O que eu puder compartilhar, tem muita groselha para poder contar para vocês aí, tem muita coisa interessante também aí no caminho, sem dúvida. Top. Cara, primeiro começando assim, você é um cara C-level, né? Como diz, é bonita essa expressão, né? C-level? C-level. É bonito, assim. Quando você conhece alguém C-level é porque essa pessoa é porreta. E aí, como que foi essa trajetória sua hoje, né? Como que você se vê hoje, né? Sendo um CMO, né? Para explicar pra galera, né, as funções do CMO hoje, né? E a trajetória que você chegou. Poxa, você tem razão. Eu acho que quando você chega a C-level, é porque na sua trajetória inteira, obviamente, você realizou grandes coisas, mas você sempre teve grandes profissionais e grandes equipes por trás de você. Então, isso é fundamental. Eu sempre digo que chegar aonde a gente chega na nossa carreira é fruto de uma bela liderança e de um trabalho fundamental em equipe. Então, sou muito grato a todos os profissionais que trabalharam comigo na minha trajetória. Então, quando eu ganhei esse título que você falou de ser um dos 10 melhores CMOs pela Forbes, foi uma emoção muito grande. Eu sempre lembro das pessoas que trabalharam comigo e me ajudaram a chegar nessa trajetória. Então, acho que é importante que todo mundo que busca ser CMO, que entenda um pouquinho que tem muito trabalho e tem muito suor. Tem muitos acertos, tem muitas realizações, tem muitos erros, tem muitos aprendizados também. Não é só de grandes cases que vive um CMO, de grandes aprendizados também, acho que tudo faz parte. Minha trajetória começou... Eu comecei muito cedo a trabalhar, Samuel. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, na verdade, numa locadora em Belo Horizonte. De carro? Não, locadora de vídeo. Vídeo locadora. Locadora de carro ainda não era bem isso. Cara, existia isso, na verdade. Eu falo o Tarantino. Hoje em dia... Tarantino começou na locadora. Hoje em dia você nem lembra, né, como é que funciona mais videolocadora. Você falou locadora, eu pensei em locadora de carro. Você vê, é locadora de videocassete. De videocassete, de VHS. Acho que a maior parte da turma que tá assistindo... rebobinar pra devolver, cara. Não, e quando a pessoa não rebobinava, tomava multa. Nossa! Então você tinha aquela história toda. Hoje não consegue nem imaginar isso, tem que rebobinar. Meu filho não vai saber o que é isso. Não, mas você imagina que isso foi... tinha 12 anos, então 35 anos atrás, digamos assim, quando eu comecei a trabalhar numa locadora. E nenhuma experiência de comunicação ela é mais valiosa, ou era mais valiosa naquela época, do que trabalhar numa locadora. Porque era um CRM completamente fantástico. Você tinha que conhecer seu cliente, o gosto do seu cliente, o que ele queria. Sem dar spoiler. Né, sem dar spoiler, se o cliente era top ou não, porque quando você comprava as fitas, o pessoal que não conhece, a gente comprava uma quantidade de lançamentos, não é que tinham disponível. Então, a gente comprava, por exemplo, tinha um mega lançamento na época, a gente comprava 5... Duro de matar. Duro de matar. Comprava 5, 6 fitas para todos os clientes da locadora. E era caro. Hoje, uma fita dessa custaria algo em torno de 300, 400 reais, pelo menos, para você poder ter uma fita de VHS. Era caro, né? Como é que você priorizava aquilo? Para que cliente você priorizava aquela fita? Quem ia ser o primeiro cliente que ia assistir, né, aquele vídeo que chegou na locadora? Porque hoje em dia, chegar na Netflix, todo mundo assiste, dá o play. Né? Naquela época, não. Você tinha que aguardar aquele vídeo, né, e demorava em torno de 3, 4 meses para poder chegar um lançamento na locadora depois do cinema. Nossa. E era isso. E tinha um aprendizado. E eu falei que foi a melhor experiência que eu tive de relacionamento, né, com clientes, porque eu conhecia a clientela. Era uma locadora em Belo Horizonte chamada Videomania. Acho que eu já vi. Eu morei em Belo Horizonte. Você morou em BH, era uma locadora que ficava na rua Curitiba. Ali era a maior locadora de Minas Gerais. Tinha um acervo incrível, enfim. E acabou falindo quando começou o streaming, né, como a Blockbuster, como qualquer outra locadora, acabou falindo também. Mas para mim foi um mega aprendizado, porque eu comecei muito cedo. Então a pessoa fala, poxa, mas né, começar com 12 anos de idade, minha carteira foi assinada com 13 anos pela primeira vez. Hoje eu acho que isso nem é possível. Você pode participar de programas de
de jovens aprendizes, enfim, mas a carteira nem é possível. Eu aprendi muito, até que eu passei por outras atividades, enfim, tive programa de rádio. Você com 12 anos, você já tinha que fazer um CRM? Você já sabia dos clientes? Assim? Já sabia dos clientes, eu conhecia todo mundo, ligava para eles, aí ligava o telefone de escada, né? Não tinha celular naquela época ainda, imagina. Você tinha lá o computador com a ficha dos clientes e você entendia qual gostava mais de drama, qual gostava mais de filme de arte, qual gostava mais de aventura. Então, você sabia como atender aquela demanda naquele momento. Então, foi um mega aprendizado para mim. O engraçado, você tinha que devolver, cara. Aí era uma preguiça de devolver. O negócio bom é que quando você ia devolver, você acabava pegando mais, né? Depende, como é que você fazia essa estratégia. Você sabia que o cliente ia devolver naquele dia, então você já sabia, poxa, qual que vai ser o próximo filme que eu vou deixar reservado para ele. Então, o cliente chegava lá, a gente atendia de uma forma ou de outra. Olha, que bacana que você veio. Olha, acabou de chegar esse filme aqui. Vou ver agora, é para você. Então, puxa, mas eu estou apertado hoje. Não, você vai perder a oportunidade de assistir o filme? É tudo no papelzinho. Não, chegou a ser... Era no papel inicialmente. E aí, quando ia devolver, imagina, quando era final de semana, alugavam 1000 filmes. Quando ia devolver, tinha que ficar catando o papelzinho do cliente para poder dar baixa, enfim. Então, acontecia muito isso. A gente passou por todas as fases de informatização também. Mas é um mega aprendizado, até para marketing de influência, né? Ia na locadora, jogador de futebol do Atlético do Cruzeiro, jogadora de vôlei do Minas, então, Tostão, Éder Aleixo, quantos clientes a gente tinha VIP que iam lá pegar? Então, como que você trabalhava aquele cliente VIP, né? Trabalhava o marketing de influência, né? Segurava o cara um pouquinho mais na locadora para o cara poder, quando o cliente chegasse lá, tirar uma foto com o Éder, né? E tal, ainda máquina de filminho de rolo ainda. Segurava o cara propositalmente. Propositalmente para poder ter mais tempo a celebridade na sua locadora. Então, imagina, isso há 35 anos atrás. Nossa. Para as pessoas verem que aquela pessoa estava lá dentro, prova social dela, né? Exatamente. Então, eu fui na locadora hoje, encontrei com o Paulão, né, do vôlei, eu encontrei com o Negrini, que era jogador do Atlético na época, com o Tostão. Então, ele falava que a locadora dava status para a locadora quando os clientes chegavam lá e tinha uma celebridade. Então, o marketing de influência acontecia indiretamente naquela época já. E aí foram praticamente 6 anos em locadora, enfim. Nesse período, além da locadora, eu trabalhei, tive um programa de rádio. Vou contar um negócio nada a ver, só para te interromper, mas eu lembro, eu tinha um primo, que ele tinha uma locadora uma época, né? Em Franca. E aí tinha aquela sessão que era tampada. Você já entendeu o que eu tô falando, né? Aquela sessão adulta, né? As crianças só queriam ver do lado de trás, assim, o que tinha. Não, mas acontecia. Você imagina como é que era para mim? Chegava o cliente e queria uma indicação daquela sessão, eu tinha 13 anos de idade. Como é que eu podia indicar? Eu falava assim, ó, nesse caso, eu vou ter que deixar para o meu colega aqui indicar, porque eu não posso nem passar lá perto, né? Então, mas acontecia. Com 13 anos de idade, como é que eu ia indicar um filme daquela sessão escondida? Não tinha jeito, né? Hoje tem os canais disponíveis para quem quiser comprar na TV a cabo, o conteúdo disponível. Mas é interessante. Então, eu passei esse período na locadora, depois eu tive programa de rádio, enfim. Era um programa de rádio que acontecia, uma audiência baixíssima, era um programa temático, chamava Hora Israelita, que era um programa que falava de cultura judaica e transmitia na rádio AM, e que ninguém ouvia. Domingo, 8 horas da manhã, era um programa que ninguém ouvia. Que ninguém ouvia. Não, minha avó ouvia. O dia que minha avó não ligava para poder falar que ouviu, achava que tinha acontecido alguma coisa com ela, porque ela era, né, mega audiência. Mas era bacana, porque eu aprendi também a me comunicar fazendo um programa de rádio, né, todos os sábados. Estou gravando aos sábados e rodando aos domingos, às 8 horas da manhã. Você falava sobre... Cultura judaica. Então, tinha várias sessões. Você é judeu? Sou judeu. Então, tinha pergunta ao rabino. Italiano-judeu. Italiano-judeu. Cláudio Ravix, o Ravix é polonês, né? E por parte de pai, e eu tenho minha mãe é Volpini, e eu não tenho Volpini no meu sobrenome, mas é a parte italiana. Mas tinha lá pergunte ao rabino, as músicas que tocavam eram todas músicas em hebraico, então a gente disseminava um pouquinho a cultura judaica. Fui atendente de telemarketing, trabalhei na Caixa Econômica como estagiário, atendendo com telemarketing, até que eu tive a oportunidade de participar de um processo na Fiat. Eles pediram uma indicação acadêmica na época, e eu era aluno de jornalismo, né, aluno de jornalismo, então eu tive a oportunidade de ser indicado pela faculdade para poder participar do processo seletivo na Fiat. Em BH, né? Em BH. E aí eu assumi, né, eu participei do processo, passei e eu comecei a minha carreira na indústria automotiva, em 1998, em Betim. 98, como estagiário da área de comunicação interna. E aí uma dica interessante que eu sempre dou, Samuel, é que quem estuda comunicação e tem vontade de trabalhar na área corporativa, se puder escolher uma área para poder fazer estágio ou entrar, eu sempre indico a comunicação interna. Tá, por quê?
Porque a comunicação interna se aprende jornalismo, relações públicas, eventos, publicidade, você faz de tudo. Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar numa área tão rica como a comunicação interna, para você poder crescer depois e migrar para qualquer outra área de comunicação dentro das organizações, é muito mais fácil. Você já criou essa experiência trabalhando na comunicação interna. E a área onde você mais pode aprender de fato. Mas peraí, você foi publicitário. Eu jornalista, eu formei como jornalista. Comunicação social / jornalista. Comunicação, bacharel em jornalismo. Né? Porque eu sou comunicação social com publicidade. E eu sou jornalista. Mas aí você entrou já no interno lá, comunicação interna. Comunicação interna. E aí eu entendi que depois da comunicação interna eu poderia migrar para qualquer área que eu quisesse da comunicação corporativa. E assim foi minha carreira. Eu fui migrando para todas as áreas. Então, em 25 anos de carreira, eu consegui passar por todas as áreas. Então, eu entrei na Fiat, comunicação interna, fui admitido na comunicação interna da Fiat. Depois, com 26 anos, eu fui pela primeira vez um board member de uma empresa, trabalhando na Fiat GM Powertrain. Com 26 anos? Com 26 anos. Me chamaram para poder assumir a responsabilidade de comunicação de uma joint venture entre Fiat e General Motors, que fazia motores e transmissões para Europa e América Latina. Tipo uma collab, né? Digamos que era uma collab, né? Traduzindo hoje. Foi uma colaboração que tinha o objetivo, obviamente, de você crescer em escala e, obviamente, convergir motores e transmissões para ambas as marcas. Então, foi uma experiência bacana. Eu tive essa missão de poder coordenar as atividades de comunicação e marketing dessa empresa de 2001 a 2005. Depois, Fiat e GM se separaram, a joint venture acabou. A Fiat criou uma nova empresa de motores e transmissões chamada FPT, ou Fiat Powertrain Technologies, que desenvolvia, produzia e comercializava motores e transmissões para o mundo inteiro. Aí eu assumi a gerência de comunicação e marketing para a América Latina, ainda trabalhando em Betim, mas com a responsabilidade regional. E aí fui até 2011 nessa função. Aí quando a Fiat se dividiu em duas empresas, Fiat Auto e Fiat Industrial, eu fui para Itália, eu tive minha primeira experiência internacional. Que legal. Trabalhar a experiência internacional deve ser um aprendizado muito grande, né? É fundamental, Samuel. Eu sempre falo que a minha oportunidade, e eu sempre digo isso, que lá em Minas a gente brinca, se o cavalo passa riado, você tem que montar, né? A oportunidade é um cavalo que passa riado. Passa riado. Minha avó falava isso. E não, você tem que montar, e não tem jeito. Então, é para poder aprender. Você sabia italiano? Eu falava italiano na Fiat, obviamente, né, no dia a dia, mas o desenvolvimento do italiano fluente acontece quando eu estou na Itália. Tá. Porque lá na Itália as pessoas não falam inglês. O italiano muito muito emocional. Eles até começam a falar inglês nos primeiros 5 minutos de reunião. Nossa, super emocional. Tudo bora, gente. Tudo bora, gente. Não, e o impressionante é porque você trabalha do lado emocional, né, e muitas vezes você tem aquelas reuniões que são dificílimas. Isso é muito bacana da experiência internacional, de você trabalhar culturas diferentes. Quando você trabalha com a italiana, né, você sai de uma reunião, às vezes, brasileiro chega numa reunião e nós somos muito emocionais. Os brasileiros, mas nós somos muito emocionais no sentido ou seja, gritou com a gente, foi bruto com a gente, enfim, a gente já começa a ficar chateado, frustrado. Eu lembro de reuniões na Itália onde o nego batia na mesa sem dó e brigava, e apontava o dedo. Eu saía cabisbaixo da reunião, triste, chateado. Aí terminava a reunião, o cara que brigou comigo era o que saía na porta, Claudione, dai. Batia na bochecha, apertava a bochecha, chamava para tomar um café. Não tinha absolutamente nada que não fosse profissional. Era uma discussão profissional à la italiana, com muita emoção, com muito... Caraca, foi um choque isso aí. Foi um choque, mas para mim eu aprendi muito, né? E era uma experiência bacana para a realidade que eu vivia naquele momento. Eu trabalhei 1 ano e meio na Itália, na Iveco, que é a empresa de caminhões, ônibus, enfim. E foi uma experiência muito bacana, que eu trabalhava no headquarter da Iveco em Torino, mas cuidando da parte de operações internacionais. Então, eu atuava com comunicação e gerenciamento de programas para África, Oriente Médio, Oceania e Ásia, com foco especial no mercado chinês. E foi 1 ano e meio de muito aprendizado, de conhecer diversas culturas diferentes, de construir cases para mercados como Etiópia, ou uma Líbia pós-morte de Gaddafi, ou para uma Costa do Marfim, África do Sul, Cazaquistão, Uzbequistão, China, Rússia, enfim, numa fábrica nossa de joint venture na Sibéria, que a gente tinha que fazer caminhões especiais para o gelo, até na Austrália em si. Caraca. E toda essa riqueza de informações, a gente fez tudo. E é um aprendizado cultural gigante.
Então, eu voltei, depois de 1 ano e meio, com essa experiência muito mais rica, entendendo um pouquinho esse contexto global que a experiência internacional te proporciona. E aí eu voltei para poder assumir a direção de comunicação da Iveco para a América Latina, fiquei 1 ano e meio na Iveco e depois cuidando também de outras marcas do grupo Fiat Industrial, da CNH, que são Case, New Holland Agrícola e Construções. Em 2013 eu saí da Iveco e fui para a Renault, em Curitiba, cuidar da parte de comunicação corporativa e relações públicas. Trabalhei muito com comunicação interna, com gestão de crise, com todas as atividades de relações públicas da marca no Paraná. Depois, de 2 anos e meio, fui chamado para poder assumir a publicidade da Renault, e aí vim para São Paulo, e aí isso foi em 2016. Fiquei na Renault também. Na Renault, foram 2 anos e meio, com grandes campanhas, grande aprendizado. Francês, estava no italiano, vai para o francês. Vai para o francês. Agora, depois, em 2018, fui para a Audi, cuidar da cultura alemã. Você fala um pouco de alemão? Não, de alemão, Guten Morgen, Guten Tag, Danke. Aquilo que é o mais difícil, né? Mas o alemão é mais organizado. O alemão ele começa uma reunião em inglês e vai até o final em inglês. Então eu passei por todas essas experiências. Metódico, né? O alemão ele é super processivo, e o que é muito bom, porque eu já passei pelas culturas todas. Então imagina, passei pela cultura, além da brasileira, americana, italiana, francesa, alemã e chinesa. Né? Então, chinesa? Quando eu trabalhava na Itália, eu atendia o mercado chinês. Então eu tinha parceiros chineses, então eu estava na China 1 semana sim, 2 não. Então, eu conheci muito a cultura chinesa, como fazer negócio com os chineses. Então, quantas vezes você foi para a China, hein? Mais de 10 vezes. E para os outros lugares também você foi, né? Para diversos lugares. Só pela Fiat ali na Itália você viajou? Ali a gente rodava muito e recebia muita gente também. Então, de novo, né, eu como judeu, por exemplo... Que experiência. Eu como judeu, eu não podia, por exemplo, ir a alguns países árabes, porque eu não tinha possibilidade de entrar. É mesmo? Então, tinha alguns negócios que aconteciam com países árabes que não permitiam. Tirando, obviamente, o Egito, a Jordânia... Mesmo? Já sabem que você ajudou pelo sobrenome, já está bloqueado? Como é isso? Você vai tirar a imigração? Normalmente, assim, você não tem como falar. Você não se declara judeu, obviamente. Mas é sempre um risco, né? Quando um país não aceita ou não tem relações institucionais com Israel, você tem a dificuldade de poder entrar. Então, por segurança, na época eu não podia entrar. Uma pena, porque... eu os recebia dentro da Itália, né, gente de países árabes que tinha uma relação ótima e que eu mantinha uma relação espetacular, né, por e-mail ou por telefone, independente. Era uma pena que eu não podia entrar nesses países. É uma tristeza. Tem muitos países que eu acabei não podendo conhecer por ser judeu. Até hoje você não é aconselhável você visitar. Assim, hoje a gente percebe que as relações, né, de Israel com alguns países têm, por exemplo, agora os Emirados Árabes têm relações institucionais com Israel. Sim. Então, os judeus podem ir para Dubai sem problema nenhum. Isso é uma mudança super importante. Mas, ainda assim, a gente percebe que é um problema e alguns países não aceitam ou judeus ou relações diplomáticas com Israel. Eu tenho um amigo conhecido lá de Dubai, né, um Emirate, e ele gosta de viajar o mundo, né? Já foi para 100 países e tal. Ele é um herdeiro também do lado de algo muito próximo lá do Sheik, enfim. E ele visitou Israel, Jerusalém, e ele postou, inclusive, num culto com rabinos e tal. Achei tão legal, porque... E ele postou algumas pessoas árabes juntos, sabe? Mostrando aquela miscigenação de cultura, aquele respeito. Achei isso tão massa, cara. Samuel, a diversidade é tudo nesse mundo, sabe? Eu realmente acredito que a gente... que o grande problema hoje em dia do mundo é o não reconhecimento ou a discriminação. A gente percebe hoje em dia as guerras que acontecem são guerras, normalmente são étnicas. E que tristeza a gente tem que viver por isso, né? Então, não importa. Intolerância por aceitar. Sabe por quê? Porque eu falo que a gente tem o direito de escolher tudo que a gente quer. A gente pode escolher. Né? Tem gente que gosta mais de preto, outros que gostam mais de branco. Tem gente que gosta mais do Atlético, outros gostam mais do Cruzeiro. Tem gente que tem a religião A ou a religião B. Né? Eu gosto de castanhas, eu gosto de amendoim. Cada um tem a gente pode ter essa possibilidade de gostarmos. Sim. Por que a gente tem que sofrer retaliações pela religião que a gente tem, pelo partido que a gente tem, ou pela orientação sexual que nós temos? Sim. Então, eu falo que é uma tristeza perceber, né, que existe preconceito, né, que impede que o mundo não viva em paz, por questões absolutamente de que, né, a pessoa A
não respeita o gosto da pessoa B e vice-versa. Mas eu acho que a questão dos judeus e árabes é uma questão muito histórica, né? Bem complicada. É complicado e a gente tem que entender, obviamente. Eu sempre recomendo para quem não assistiu aquela série que passa na Netflix, Falda. Ah, já comecei a ver. Não terminei de ver. Falda é basicamente um retrato super real da relação do conflito judeu e árabe. Tem duas questões que são obrigatórias para quem gosta de conhecer. Tá com uma propaganda agora na Netflix. Acho que deve ter soltado nova temporada. Soltou nova temporada 4. Então, para quem quer entender um pouquinho o contexto de onde nasce, e como crescem as questões que envolvem os conflitos atuais entre judeus e árabes, duas recomendações. Uma delas é o filme Munique, do Steven Spielberg, né, que fala um pouquinho sobre o atentado à delegação de Israel nas Olimpíadas de Munique, em 72, e a interferência que a Golda Meir, a primeira-ministra de Israel, teve para poder buscar matar cada uma das pessoas terroristas que estiveram naquele atentado. E se descobre que é muito mais ampla a história do que isso. Então, é um filme que, na minha concepção, é obrigatório, onde mostra, inclusive, o lado falho de Israel, e o Steven Spielberg é judeu, é muito importante entender isso. Da mesma forma que Falda, que é escrita por um judeu, o Lior Haas, ele conta uma história, o lado do conflito, sem escolher, né, o lado Israel ou o lado árabe como certos ou errados. Isso é muito bacana. Ele fala um pouquinho sobre os dois lados, com os méritos e com os erros de cada um. Sim. Então, essa é a verdade que a gente tem que ver. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais dos conflitos, né, sobre a história do conflito entre árabes e judeus, né, depois Munique 72, enfim, acho que é importante conhecer essas duas histórias. Eu recomendo muito. Show. Legal você querer ver essa diversidade, conhecer, né, assim, esses preconceitos, porque você pode fazer negócio com pessoas de todo mundo, né? Sua missão ali é representar a marca e, né, independente de você ser judeu, né? Você representar. Acontece, por exemplo, você tem preconceitos institucionais. Por exemplo, tem empresas hoje em dia que são gerenciadas ou presididas por judeus que, por exemplo, não compram, né, de empresas alemãs. Ah, sim, entendi. Por uma questão histórica. E eu diria hoje em dia que a Alemanha é um dos países, se não um país do mundo, que mais combate as questões de problemas de diversidade. Enfim, assim, eu fico impressionado com a forma como a Alemanha se posiciona contrário a qualquer tipo de conflito, né, questões que coloquem em dúvida o tema da diversidade. Então, eu admiro muito. Empresas hoje trabalhando como Adidas, né? Veio Kanye West, já fez comentários muito ruins e a Adidas vai lá na hora e corta, mesmo vai perder muito dinheiro, se posiciona, né? Não, mas a história do Kanye West é um exemplo de como um embaixador de marca, enfim, se posiciona. E hoje em dia não tem espaço para que haja qualquer tipo de intolerância, né, racial, política ou de orientação de gênero. A gente não pode aceitar isso como marca de forma nenhuma. Então, é muito importante para quem cuida do marketing de influência, hoje em dia nas organizações, e nós, como CMOs, cuidamos disso, que a gente entenda muito bem que tipo de parceria e com quem a gente quer criar uma parceria para poder associar a marca. É verdade. Isso é fundamental, porque uma vez representante da marca, qualquer tipo de ato ou atitude ou posicionamento que um influenciador tenha, ele respalda diretamente na marca. Olha só, aprendizado para quem é influenciador e influencer, né? A gente já viu muitos casos na mídia, né? Porque às vezes é uma palavra mal dita até que não é necessariamente a intenção do cara, prejudica. Então olha o cuidado que tem que tomar, né? Com o trabalho com a reputação. E às vezes são intencionais também, pior ainda também. Então, assim, é um trabalho com reputação que o influenciador tem que ter, né? Às vezes ele acha que ele pode falar tudo, né? Tem que cuidar também, zelar pela imagem. Tem que ter cuidado. E eu acho que muitas vezes as empresas, quando sabem do posicionamento, se o influenciador, por exemplo, tem algum tipo de dúvida em relação a como se posicionar, troca uma ideia com o CMO da empresa, bate um papo, fala, olha, eu quero me posicionar dessa forma aqui, vai ter algum tipo de impacto em relação à marca, como eu me posiciono? Porque se a gente sabe o que vai acontecer, é mais fácil construir, junto com o influenciador, um posicionamento correto, que não impacte de forma nenhuma nem a imagem dele, nem a imagem da marca. Então, é muito importante isso, sabe? Esse cuidado, porque os influenciadores, eles buscam, e você sabe muito bem, você dá aula sobre isso, Samuel, o que o influenciador mais busca hoje em dia é a proximidade com as marcas. Sim. Né? Enquanto mais eles se aproximam das marcas, é muito importante que eles entendam qual que é o posicionamento dessa marca, para que eles possam, então, se associar de uma maneira adequada a essa marca, sem causar nenhum tipo de risco para eles ou para a marca com as quais eles se associam. Então, é um ponto que eu sempre bato na tecla e acho super importante. Top.
Bom, voltando lá, você chegou depois de trabalhar na Renault, começou a história com a Audi. Veio para a Audi em 2018, aí foi muito bacana, porque foi um convite para a gente poder fazer uma integração das áreas de marketing e comunicação corporativa. Eu sempre acho, isso é uma premissa que eu tenho, Samuel, que dentro das organizações, as áreas de comunicação e marketing precisam trabalhar de maneira conjunta e integrada. O que você diz a integração? Porque uma coisa, a comunicação... Porque para mim é muito parecido, né? Seria muitas duas coisas. A gente percebe que dentro das áreas hoje em dia, das empresas, as áreas de comunicação corporativa e marketing, elas são muito separadas. Então, as áreas de comunicação corporativa, que cuida da parte de PR, por exemplo, de imprensa, comunicação interna, relações institucionais, normalmente tem uma ligação mais próxima ao presidente, a área de marketing mais a parte comercial. E para nós da Audi, a gente tem a parte de comunicação corporativa, marketing e eventos integrada. Perfeito. Porque não tem como a gente poder ter duas áreas coordenando de maneira diferente as mensagens que nós mandamos para o público. Sim. Então, para a gente lançar um produto, se nós entendemos claramente que produto é esse que nós vamos lançar, quais as principais mensagens, cabe a esta área de comunicação e marketing definir qual é a melhor mensagem daquele produto para cada uma das audiências. Uhum. É o que você fala, segredos da audiência. Uhum. É o que você fala sobre isso sempre. Como é que eu vou comunicar um determinado produto para a imprensa? Esse mesmo produto para o público interno. Ou, né, do ponto de vista de marketing, com comunicação com publicidade. Uhum. Ou para influenciadores, ou para acionistas, ou para rede de concessionárias. Para cada uma das audiências, tem uma comunicação diferente. Uhum. Mas se você sabe exatamente como aquele produto, quem distribui a comunicação é uma área única. Top. Eu vejo muitas vezes acontecendo, por exemplo, áreas de comunicação e marketing vão lançar um determinado produto. O gasto que se tem parecido, a comunicação vai rodar um filme do produto para poder mandar para a imprensa. Aí o marketing rodou um outro filme para poder mandar para a rede e para colocar na televisão ou nas redes sociais. Para quê? Caramba. Por que você não pode rodar um único filme, né, um único material, um único conteúdo para poder ser distribuído, né, para todas as áreas e de diferentes audiências? É uma questão super importante e fácil de fazer. Fotos. Por que marketing faz umas fotos e a comunicação corporativa faz outras fotos? A foto de marketing que você vai trabalhar não tem problema nenhum, mas pode ser trabalhada pela mesma base de contratação que você fez. Então, na minha concepção, quando você tem áreas de comunicação corporativa e marketing separadas, você perde em eficiência em todos os sentidos. Então, eu acho que o ganho que a Audi, né, tem tido nos últimos 4 anos com a construção de uma comunicação e marketing integradas, levou a Audi a chegar onde chegou em 2022, como uma empresa absolutamente rentável e na segunda posição do mercado de luxo no Brasil. Legal, muito bom. E assim, eu acho que eu vejo nas pessoas que têm um cargo mais sênior, né? A partir do cargo mais sênior, mais apaixonado parece que é com uma marca, com uma empresa, quando entra nela em placa, né? E a gente estava conversando um pouco antes aqui, viu quanto que você é evangelista da Audi, veste a camisa mesmo, né? E traz. E como que vem essa... Sei que é uma marca muito fácil de se apaixonar, mas como que vem esse trabalho para você, de quando você aceita entrar numa empresa como essa, assumir um cargo de tanta liderança tão importante, né? E você fazer essa compra da ideia, né? Se você é de marketing, se você não vive a marca, claramente você não está fazendo um trabalho adequado à frente dessa organização. Eu tenho um carinho enorme. Eu brinco se eu fosse, né, como jogador de futebol, né, se as marcas fossem times de futebol. Eu, como Audi, se jogasse contra a Renault e contra a Fiat, talvez eu não comemorasse o gol. Eu tenho muito respeito, porque essas duas marcas, né, foram fundamentais para a construção de quem eu sou hoje como profissional. Mas eu aprendi a me apaixonar pela marca, pela Audi, justamente pelo fato que a gente falou um pouquinho sobre isso nos bastidores, Samuel. A Audi é uma marca apaixonante em todos os sentidos. Quando você começa a tocar na marca, pela história das 4 argolas no Brasil, eu acho que no Brasil a Audi é ainda mais apaixonante, porque ela foi fundada no Brasil, foi trazida no Brasil pelo Ayrton Senna. É mesmo. Então, esse vínculo... Caraca, forte, hein? Né, isso é muito forte. Então, poxa, quando você entende um pouquinho da história, e é bacana para quem não conhece a história, a Audi foi fundada no Brasil em 94, o contrato assinado em 93, e começou as operações comerciais em 94. Então, o Senna, ele apresentou a empresa para a imprensa, né, para a rede de concessionários, formadores de opinião, até num evento muito bacana no aeroporto de Congonhas, com o Jô Soares. Foi muito bacana porque desceu um avião,
né? E desse avião, então, militar, abre-se a porta do avião, desce o Jô Soares com o carro da Audi, encontra o Ayrton Senna no palco, e eles lançam a operação da Audi do Brasil em 94. Né? Imagina, 2 ícones brasileiros. Depois o Senna, nessa semana ainda, ele faz uma apresentação de alguns carros icônicos da marca, o S2 e o S4. O S2 que hoje é o A4 e o S4 que hoje é o A6. Ele apresentou esse carro em Interlagos e logo na sequência ele voou para o início da temporada de Fórmula 1 e faleceu em 1º de maio em Imola. Então, e ele sempre, né, quis ter uma marca esportiva forte no Brasil. E a decisão, é muito bacana quando a gente olha os bastidores da decisão do Senna, porque o Senna, quando ele quis trazer uma marca importada para poder representar o mercado de luxo aqui no Brasil, ele tinha muita dúvida se ele ia trazer Mercedes ou BMW, ele estava em busca de uma dessas marcas, quando, conversando com o Gerhard Berger, que era o parceiro dele de equipe na Fórmula 1, o Berger falou, você quer trazer uma marca incrível, né, que no Brasil traga a Audi. Nenhuma marca tem um DNA mais esportivo, combina mais do que você, do que a Audi. E a gente conseguiu entender isso, porque a Audi ela tem um DNA esportivo no automobilismo muito forte, principalmente pós o ano 80, quando a Audi então desenvolve a tração integral 4. E ele era sócio da representação aqui, não era? Ele era importador, assim? Ele era importador. Ele tinha uma participação como importador, obviamente, e a Audi, a G, tinha uma participação minoritária. Ele era o importador da marca no Brasil. Entendi. Depois, né, mais para frente, a Audi acabou adquirindo 100% da Senna em porte e tomou as operações, começando a produzir o A3 aqui no Brasil, em 99. Então, tem uma história bastante importante. Mas o fato de a gente poder ter, né, nascido de uma maneira icônica aqui no Brasil, né, da Audi ter sido uma marca que criou paixão desde o primeiro momento que ela entrou com comunicações, publicidades muito arrojadas. E aí você tem uma publicidade que você quer mostrar, acho que depois vale a pena a gente poder mostrar um pouquinho dessa publicidade. Com tudo isso, ela entrou no imaginário popular. Então, você percebia no começo da entrada da Audi no Brasil, com os anúncios que eram feitos, que diversos donos de carros, como Fiat, Volkswagen, Chevrolet, enfim, eles compravam as 4 argolas da Audi para poder pregar nos carros deles, para terem a logomarca da Audi nos carros para poder valorizar. Era tão aspiracional que criava esse desejo no Brasil e virou até uma campanha publicitária onde a Audi colocou fotos de carros no Brasil inteiro de outras marcas com a logomarca da Audi. Então, tinha esse desejo muito bacana. Caraca! Então, essa criatividade da Audi, quando se posicionou... O primeiro anúncio que foi criado, né, para a Audi no Brasil, ela tinha basicamente uma frente de um carro da Audi e dizia o seguinte, Mercedes e BMW, cheguei. Pronto, simples. Era posicionamento da Audi que ela ia brigar com a Mercedes e com a BMW no mercado de luxo. Então, um anúncio bastante forte. E depois tinham, obviamente, outros anúncios icônicos. Tinha um anúncio, por exemplo, que tinha somente a grade da Audi com as 4 argolas e dizia o seguinte, o texto, se você ver essas 4 argolas no seu retrovisor, passe para a direita. Então, mostrava também o DNA de esportividade que a Audi tinha. Então, dá para a gente poder mostrar, Rafa, essa campanha da Audi, que é uma campanha não criada por nós, obviamente, mas é uma campanha global da marca, que eu acho que diz um pouquinho desse DNA que a marca tem. A gente, como publicitário, a gente adora as campanhas de Congress. E essa é uma delas. E até hoje, Samuel, essa campanha ela é muito compartilhada. Sim. As pessoas falam, né, bons tempos que a publicidade, né, era criativa. Não que eu não acho que a publicidade é criativa, mas a gente tinha mais liberdade para poder criar. E essa campanha é super bacana porque mostra justamente como é que a Audi, com as 4 argolas, ela consegue reunir sempre tudo aquilo que tem de melhor nas demais marcas de luxo no mundo. Vamos ver aí desde o começo. Dá um trabalho para o Rafa aí, viu? Rafa, me desculpa. O que você deseja de um carro? Aí tem o áudio, né? Ele fala sobre o design. Sobre o design, porque sempre foi assim, a Alfa Romeo, né? O conforto, a Mercedes sempre foi colocada como um carro de conforto. Segurança. É o símbolo da Volvo, sempre foi segurança. Esportividade na BMW. Mas para a Audi, a gente tem tudo isso nos nossos carros. Então era uma muito provocativa, muito inteligente, muito sagaz. E era utilizado por todas as concessionárias da marca. E podia passar isso no Brasil, será? Podia. Porque você não estava falando mal das outras. Não. Você está falando até bem. Super. Falando sobre o posicionamento de cada uma e aí você via e emplacava. Na verdade, você sempre tinha essa questão, né? O CONAR, ele regulava, né? Regulava.
Mas era uma publicidade que, até hoje, ela é muito, muito apreciada e as pessoas compartilham muito. Então, era o jeito como a Audi se posicionava. E a Audi é isso. Eu te falo, Samuel, a experiência da Audi, ela acontece, o amor pela Audi acontece quando você encontra com o carro da Audi, senta e dirige. Não tem uma pessoa que dirija um carro da Audi que fala, puxa, eu nunca dirigi. Fica doido. Que fica doido, porque é uma paixão, de fato, a primeira pisada no acelerador, sabe? É uma esportividade, é um conforto, é uma inovação que nenhuma outra marca tem. E é por isso que a marca é tão icônica e por isso que o Senna escolheu trazê-la para o Brasil. E você estava falando sobre o Homem de Ferro, por exemplo, né? Nos filmes é muito usado, né? O Homem de Ferro... O R8. O R8 começou... Na verdade, a Marvel, o primeiro filme da Marvel Studios, ele foi o Iron Man. Quando a Marvel Studios começou a fazer produções independentes, foi o Homem de Ferro. E todo mundo conhece o Tony Stark, personagem do Homem de Ferro, aquele cara super inovador, enfim. E quando estava se escolhendo qual que seria o carro do Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. tinha comprado um R8 para ele. E ele falou, olha, nenhum carro para mim é mais icônico para este personagem do que o Audi R8. Louco. E aí nasce essa vontade de se contatar a Audi para poder fazer uma parceria longeva com a Marvel. E a Marvel começava naquele primeiro Iron Man. Então, em todos os filmes do Homem de Ferro, ele dirigia um carro da Audi. Que top, cara. E foi assim, do primeiro filme Iron Man, que foi realizado há 13 anos atrás, até a Avengers Ultimato, que é o filme onde o Homem de Ferro acaba nos deixando, na verdade, é o último filme da história do Homem de Ferro, e ele troca o R8 pelo RS e-tron GT, que é o esportivo 100% elétrico que a Audi lançou há 2 anos atrás. Então, é muito interessante a gente poder perceber como é que até o próprio Homem de Ferro, ele já considerava, então, há 2 anos atrás, o carro elétrico como suprassumo da inovação. Top. E não tem jeito, Samuel. O mundo ele vai se tornar, a mobilidade vai ser elétrica. Quer a gente queira ou não, ela vai ser elétrica. Então, é muito importante que nós, como montadoras, comecemos já a educar os nossos clientes a testarem esse carro, entenderem quanto que esse carro ele é fundamental, não só para o comportamento correto da mobilidade, né, no futuro, em termos de sustentabilidade, principalmente, porque o mundo tem um acordo muito importante para Paris 2050, de poder reduzir de maneira bastante considerável as emissões. Isso passa pela indústria automotiva de uma maneira bastante séria, mas também como prazer ao dirigir. Quem dirige um carro elétrico, e eu tenho um hoje em dia, eu sei o quanto difere em relação ao ronco do motor, nada substitui um veículo a combustão, até que você tenha, de fato, um carro e entenda o quão prazeroso é ter um carro elétrico para poder dirigir. É porque eu acho muito curioso o carro elétrico, é que você está com a chave, você entra no carro, não tem que ligar o carro. Não tem ignição. É muito curioso. Você liga, né? Você tem um start and stop, você até liga o carro, mas assim, não tem barulho. O motor. Você ligou, ele está silencioso, mas aí que está. E isso é muito interessante porque um carro elétrico, para quem é apaixonado por carros, enfim, o carro tem torque disponível 100%. Total, 100%. Então, quando você acelera um carro elétrico, o prazer ao dirigir é muito maior, porque você tem aquela porrada, né? Você sente o impacto, né, de um carro como esse. Um carro, por exemplo, um RS e-tron GT, que faz um 0 a 100 em 3,3 segundos, imagina qual que é a sensação que você tem quando você faz um launch control desse carro e coloca ele para dar a potência máxima para poder acelerar de 0 a 100. É uma delícia, realmente é um impacto muito gostoso. Então, eu sempre recomendo para quem hoje em dia fala, mas eletrificação, enfim, a notícia é, pessoal, o mundo será elétrico, quer a gente queira ou não. Se você não testou um carro elétrico ainda, teste. Você vai mudar de opinião na mesma hora. É gostoso o carro a combustão? Claro que é, ninguém fala que não é. Mas, como o futuro é elétrico, é muito importante que a gente entenda que a mobilidade vai mudar. Eu tenho esse negócio, carro esporte, lá. Só que, cara, da mesma forma, eu já ouvi essa história, tipo, não, o carro tem que ser de marcha. Sabe, tipo, tem que trocar marcha, que é esportividade. Cara, hoje eu não quero trocar de marcha, não. O meu próprio carro esporte é automático. Mas esse negócio de ficar trocando marcha na mão, né? Agora, imagino que é o que vai acontecer com o elétrico também. Você vai falar, nem quero mais, né, combustão. Na verdade, é isso. E a gente precisa entender, o grande desafio da comunicação hoje em dia é, mais do que vender o carro em si, o design, o comportamento, a inovação, a gente poder começar a ensinar as pessoas que essa mudança da mobilidade vai acontecer. Então, a comunicação hoje da Audi passa muito pela mudança do comportamento do consumidor. Como é que a gente demonstra na prática que o carro elétrico é, sim, tão gostoso, vantajoso e mais econômico do que um carro a combustão? Porque essa é a realidade.
Até 2026, tudo bem, nós vamos ter uma linha de produtos híbrida. Nós vamos ter o melhor do mundo da combustão e o melhor do mundo elétrico caminhando lado a lado. E eu diria que o seguinte, o que vai vir de veículos a combustão da Audi, para quem gosta, até 2026, é espetacular. Então, sim, a gente tem mais um fôlego ainda a parte de combustão. Mas a gente vai renovando e ampliando nosso portfólio de veículos elétricos também. Então, nós vamos ter o melhor dos dois mundos até 2026. A partir já é mais vendido, né? O e-tron da categoria, né? O e-tron já é, hoje foi em 2022, o carro mais vendido do seu segmento elétrico, com 476 unidades vendidas, é recorde absoluto de vendas de e-tron no Brasil. A gente vendeu em 2022... Isso ano passado, né? Que fechou o relatório, né? Fechou o relatório. Mais do que o dobro do que nós vendemos em 2021. Então, ou seja, a demanda pelos veículos elétricos tem sido muito importante. Foram 425 e-tron, SUV e Sportback e mais 51 veículos RS e-tron GT. Então, realmente, uma venda bastante importante de veículos. O RS é porrada, né? O RS... aceleração dele. Tem como botar a foto aqui no Google? Do RS e-tron GT? Digitar aqui É o nosso Brand Shaper, né? O carro que a gente diz que é o carro mais importante da marca no mundo. Brand Shaper. Brand Shaper, exatamente. É o carro que a gente esculpe a marca, né? Aquele carro que dá aquela lapidada na nossa marca. Então, o RS e-tron GT é nosso carro fundamental hoje em dia. É o carro mais icônico da Audi. É o carro mais potente da história da Audi. Top. Né? Então, é o nosso carro protagonista. E é interessante a gente poder falar um pouquinho sobre o RS e-tron GT, que, por exemplo, quando a gente lançou esse carro, a gente colocou esse carro para poder fazer um 0 a 100, uma competição numa reta entre o RS e-tron GT e um carro de Fórmula E. E é muito bacana que a gente percebe que a performance é muito parecida. Por mais que o Fórmula E ainda ganhe, né, cruze a linha de chegada na frente de um carro elétrico, é muito importante a gente perceber que um carro como esse que está na tela aí, né, que é lindíssimo, é um carro que ele tem uma esportividade comparável a um veículo de Fórmula E de competição. Caramba, e é o e-tron, o GT que ele colocou aqui. Esse é o RS e-tron GT. É um carro que tem algumas mudanças super importantes nele. Uma coisa super interessante, por exemplo, é que a grade hoje em dia ela não é mais aberta. Você não tem que refrigerar o motor. Né? Boa. Então, verdade. Você pode comprar um carro como esse, você pode pintar essa grade aqui da frente, a grade single frame, que inclusive é uma inovação da Audi, na mesma cor do veículo. Então, você pode ter um carro vermelho com a grade vermelha. Entendi. O tamanho do sensor ali é da câmera, né? Que já tem. O sensor, exatamente. Você tem toda uma parte de controle, enfim, de câmeras para poder garantir. Isso te ajuda muito, né? No que a gente chama do ACC, que é o assistente, né, de controle de cruzeiro. A gente tem toda a possibilidade de poder garantir a distância correta. Porque um carro como esse... Ele freia, se tiver o carro na frente. Ele freia, ele faz a curva, enfim. É claro que você não pode tirar a mão do volante. A gente tira um pouco, né? A gente tira um pouquinho. Aí o volante enche o saco. Buzina, mas enfim, se você tem um carro de luxo, você sabe como é que funciona. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, nesse caso aqui, você tem essa entrada de ar, que ele vai direto na roda para poder ajudar a refrigerar a roda. Ah, na roda tem. Isso é muito bacana porque refrigera a roda, porque você tem uma potência muito grande de aceleração. Então, isso é uma tecnologia que a Audi desenvolveu, é uma inovação, uma patente da Audi, que tem no RS e-tron GT e no e-tron Sportback S. Você bate o olho e já sabe todas as funções, né? Você tem um farol laser, né? Que é um farol laser que você consegue enxergar até quase 1 quilômetro, são 800 metros de distância que você... Normalmente, um farol você enxerga 400 metros. Ilumina 400 metros. Com esse aqui do RS e-tron GT, você ilumina até 800 metros. Mas então, se bater no olho de alguém, não faz mal, não? Não faz mal porque ele é inteligente. Qual que é a grande vantagem? Ele vai até 800 metros. Mas se ele percebe, por exemplo, que tem um carro na frente, ele já reduz a distância da iluminação. Ele é todo inteligente. É muito bacana. Se você está, por exemplo, numa faixa do meio, né, e tem um carro na sua frente, o farol ele vai iluminar a esquerda e a direita e vai segurar a luz para poder não ofuscar. Ele evita assim, né? Ele evita. Nossa, isso é muito louco, Ele cara. desenha. Então, o carro é cada vez mais tecnológico. Sistemas de iluminação hoje em dia da Audi, esses faróis Matrix, eles justamente são inteligentes e conseguem garantir. Por exemplo, você está indo em direção numa pista e o carro está vindo da outra direção. Né? Ele já entende e automaticamente ele já muda do farol alto para o farol baixo. Numa curva, né, ele vai fazer a curva, ele vai iluminar a curva e esse lado, né, e o lado do outro da curva ele vai deixar, né, com o farol mais baixo para poder não ofuscar quem está vindo. Então, esse tipo muito legal. de tecnologia, você vira no volante e vira junto. Ele vira junto, ele acompanha justamente o comportamento dinâmico. E tem algumas outras possibilidades também de alerta, por exemplo, se ele consegue enxergar que tem algum pedestre na faixa, ele já alerta, né, ele pisca para poder alertar o pedestre que o carro está chegando, para que ele possa, então, ficar atento a isso. Então, aqui... Massa.
Uma coisa que o Brasil podia tirar é essa placa da frente. Puxa, Esse carro bem mais bonito. Os Estados Unidos é assim, né? Sem a placa da frente, e tem a placa de trás. Aí tem que pedir para os órgãos do governo, né? Não tem fica jeito. só atrás, né? Nos Aqui- Estados Unidos. Não tem jeito. Aqui a gente tem a Você nossa placa. sabia? Eu não sabia que em Orlando você tem que estacionar o carro sempre com a traseira para trás no estacionamento. Na Disney, onde quer que seja. Em Orlando, nos Estados Unidos. Sabia disso? Não sabia. Eu não sabia disso. Um morador de lá me contou. E eu, se caso você está estacionado de frente e não tem a placa, é passiva multa. Você sabe, Samuel, que isso Você do ponto de vista estaciona na Flórida. de segurança é um problema. Caso tenha algum tipo de incêndio ou de necessidade de evacuação rápida do estacionamento, se o carro estiver parado de costas, Pior. a chance de uma evacuação precisa é muito menor. É. Então, a recomendação que você tem para qualquer tipo de... Quando você vai parar o carro, pare o carro de frente. Para qualquer emergência, é muito mais rápido que você saia da sua vaga do que parado de costas. É uma saída de fuga ali, né? Mais fácil. Então, isso é uma dica importante de segurança. Tá. Vai parar no shopping, Muito bom. para de ir sempre com de ré. E o que você mais gosta hoje do setor automobilístico? O que você acha? Que eu acho que é uma paixão do brasileiro e de muita gente também, né? Hoje você Ver imagina, carro é muito legal. o setor automotivo ele movimenta de 4 a 5% do PIB brasileiro. É. É uma paixão fantástica. O mercado já chegou a praticamente 4 milhões de carros vendidos no ano. Ano passado foi... No ano? No ano. Já chegou... Né, Caraca, 4 milhões. já de chegou. carro. No ano passado foram 2 milhões de carros vendidos, enfim. Você tem Emplacados, né? Emplacados, você tem... Emplacados, carro novo. Carro novo, 2 milhões de E carros. a Audi, olha como é exclusiva, hein? Exclusividade. Isso aí é muito louco, né? Você pode criar... Hoje você pode comprar o carro da cor que você quiser. Né, que tem um programa chamado Audi Exclusive, onde você consegue comprar o carro e configurar do seu jeito. Né, com a cor que você quer, com o banco que você escolher, enfim. Você tem possibilidades com a cor da pastilha de freio que você quer, enfim. Você tem essa possibilidade de poder configurar. Mas, para mim, o mais importante dessa indústria é como ela é dinâmica e como ela é apaixonante. Eu percebo todos os setores que existem, mas quando a gente fala de carro, a gente, obviamente, mexe com uma paixão nacional. É. E é super desafiador. Eu falo que essa indústria já passou por tantas mudanças nos últimos 25 anos. Eu lembro que a gente já pegou o carro antigo, na época da Fiat, a gente passou por carros, por mudanças de comportamento do motor, um motor que era um pouquinho mais potente para o motor 1.0, para carros que a gente chamava de Palio City-Matic, que era um carro que não tinha o pedal da embreagem, mas você passava só a marcha sem pisar no pedal da embreagem. Vivemos mudanças de comportamento em relação à transmissão automática, que ela passou por transmissões automatizadas no passado. A questão da eletrificação, a mudança do carro de etanol para gasolina, depois para flex. Então, ou seja, tem tantas mudanças que acontecem, tantas inovações. Cada geração de carros ela é muito mais fascinante do que a outra. E tem diversas inovações associadas. Airbag era um item de luxo antes, né? Hoje em dia é obrigatório, né? Obrigatório. Você tem que ter um airbag. Mas se você olhar, por exemplo, o Uno Mille, ele deixou de ser fabricado no Brasil porque ele não tinha espaço para poder colocar um airbag. Caraca. Então tem essas questões que a legislação vai mudando muito, né? Não só hoje em dia, com os programas como Rota 2030. Freio ABS também, né? Se tornou obrigatório. Freio ABS e os airbags. Mas isso vai mudar muito. O Rota 2030, hoje em dia, ele tem diversas... Rota 2030. Que é um programa que estabelece a evolução das montadoras. Então, ou seja, para a gente poder olhar como é que o Brasil vai ser em 2030, esse programa, que é um programa do governo, ele estabelece, então, critérios de como a empresa se desenvolve, tanto na parte de emissões, quanto na parte de engenharia, inovações e segurança, como também reciclabilidade. Então, hoje em dia, a gente sabe exatamente o que vai acontecer com as montadoras nos próximos anos em relação a esses temas. Então, a gente já entende que nos próximos 10 anos, os carros serão muito mais ecológicos, com a eletrificação, muito mais seguros e muito mais recicláveis e sustentáveis. Então, e dirigindo mais sozinho ainda. E dirigindo mais sozinho ainda. Talvez a questão, que é o ideal. Talvez esse é um tema que é bem controverso pelo fato de que não adianta você ter a disponibilidade da tecnologia no seu carro. Se a infraestrutura não estiver funcionando, nós não vamos conseguir ter um carro autônomo rodando, né, nos países. Porque, por exemplo, primeira coisa, você precisa de uma rede 5G que não falha. Não pode cair a rede num carro autônomo. Imagina você está conectado com uma determinada rede e essa rede cai. Você perde, obviamente, a conexão com o carro e com toda a estrutura viária que está acontecendo. Então, a conexão ela é fundamental para poder
que as pessoas entendam como o carro deve rodar. Imagina o carro, ele para, aí fica buffering. Imagina. Outro tema é a questão da segurança. Se você vai descansar no seu carro, hoje o carro, por exemplo, ele tem toda a parte de segurança pensada para se você está dirigindo com o carro sentado. No carro autônomo, você vai ter que deitar a cadeira para poder descansar. E aí? Como é que é a segurança? Como é que funciona o cinto de segurança? O airbag. Onde vai ser colocado? Então, tem todas as projeções que envolvem a segurança dos ocupantes, né, no comportamento do carro elétrico. Porque, teoricamente, no carro autônomo, desculpa. Teoricamente, os carros autônomos, você vai poder pegar a sua cadeira de motorista e virar para trás para poder fazer uma sala de estar e conversar com as pessoas do carro enquanto o carro dirige para você. Seria maravilhoso. Né? Isso é uma coisa que vai acontecer, mas para isso é muito importante que a segurança esteja preparada para qualquer tipo de incidente que aconteça no carro, independente da posição que você esteja sentado. Muita evolução ainda. Né? E tem também a questão da legislação. Eu entendi o que você falou. Não é só você estar prestando atenção no volante, é também se você estiver virado, qualquer airbag, como te protege com a inércia, né? Exatamente, toda a proteção que você tem. E depois tem uma questão da legislação. Como é que você legisla em relação ao carro do autônomo? Tem sempre uma brincadeira, né, que se fala sobre escolhas que vão acontecer. Né? Enfim, para onde, né, o carro, se você tiver uma bifurcação, né, com uma árvore na frente, para onde o carro vai? Para a esquerda ou para a direita? Ou num sentido um pouco mais perigoso, se você tiver, por exemplo, que atropelar alguém que está atravessando a rua, um velhinho ou uma senhora com um carrinho de bebê. Vai ter que decidir. Quem decide para você? Como é frear? Como é que a legislação vai funcionar nesse sentido? Então, você tem uma irresponsabilidade do pedestre onde o carro tem que fazer alguma escolha nesse sentido. Então, tem várias questões, Samuel. Como eu falei, primeiro uma questão de conectividade, segundo de segurança. Quem vai responder por isso, né? De legislação. Porque, quem vai responder? É o motorista em tese, ou é a montadora? Ou é a montadora, ou é a rede, uma empresa de conectividade, porque falhou a conexão. Então, tem tantas questões que envolvem hoje em dia. É complexo. Então, claro, o carro autônomo, hoje o nosso A8 está disponível já para poder ter um nível de condução autônoma 3, que permite que você até deixe o volante e vai ler um livro, vai ler um e-mail enquanto o carro está dirigindo. Louco. Então, você tem até o nível 5 de condução autônoma. Então, imagina, poderia ser assim. Mas hoje a infraestrutura dos países não permite com que você tenha carros autônomos na velocidade como nós esperamos. A Audi está pronta para poder colocar o carro autônomo? Tá. Depende um pouquinho agora dos países, da segurança e da legislação. Eu acho que essa consequência também. Acho que é uma coisa que a gente vai querer. Talvez as próximas gerações vão falar, nossa, você dirigia tanto tempo assim? Eu acho que vai acontecer primeiro, na minha concepção, com a parte de transporte, por exemplo, com o transporte coletivo, né, com o transporte com caminhões. Eu acho que vai ser mais fácil que isso aconteça do que com os carros em si. Mas que existe uma evolução nesse sentido, claro. As cidades já estão se planejando para poder rodar com veículos autônomos. Mas acho que ainda tem um chãozinho para poder acontecer. No Brasil, então... Você já viu uns vídeos na China que o pessoal chega com o aplicativo, não sei se é fake ou não, mas eles destravam o carro com uma senha, entram no carro como se fosse um Uber. Isso já acontece. Já tem hoje em dia no Brasil, já consegue. Já tem empresas que você consegue, pelo aplicativo, você vai até o ponto de locação e destrava pelo celular e pega o carro. Não, mas o carro dirigindo sozinho. O carro dirigindo sozinho? Como se fosse um Uber. Eu acho que na China, alguma coisa do tipo. A pessoa chega, o carro para na frente dela, ela digita assim, ela entra no carro e sai andando. Não, parece loucura. Que já tem alguns projetos pilotos, mas eu falo... deve ser bem piloto. É bem piloto ainda. Eu acho que para poder ganhar isso ainda em massa, tem um caminho bastante importante para ser feito. Top. Alguém quisesse hoje um CMO e quer crescer na área de marketing igual você fez, né? Igual você chegou, né? Quais são os vários conselhos que você daria? Sei que em breve pode surgir um curso seu, isso é muito legal. Isso é bacana. E nesse curso é justamente essa ideia, Samuel. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. A gente está trabalhando no desenvolvimento de um curso de mentoria e um curso para poder preparar o profissional para se tornar um CMO. Existem vários cursos no mercado, hoje em dia, muito interessantes, mas eu sinto falta hoje de um curso que prepare didaticamente o profissional para poder entender quais são os principais gargalos que ele tem na sua carreira e como ele pode chegar a CMO, talvez cortando um pouquinho do caminho e pegando alguns atalhos que facilitem ele a chegar mais rápido a esse cargo de CMO. Eu percebo hoje em dia uma ansiedade muito grande dos jovens, que eles entram na empresa e já querem ser CMO em 2, 3 anos de empresa. E tem um aprendizado bastante importante para poder fazer. Então, tem diversos caminhos. Tem uma coisa interessante que eu estava falando com você,
sobre conselhos, né? E é difícil aconselhar, mas tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais. A primeira delas, quando a gente fala sobre criatividade, inovação, eu lancei uma pergunta outro dia no meu perfil no Instagram para poder perguntar se as pessoas acreditavam que pensar fora da caixa é uma característica importante de um executivo de marketing de sucesso. 90% das pessoas disseram que sim, que acreditam que pensar fora da caixa é sim um fator importante. Eu acho que pensar fora da caixa é sim um fator importante, mas se você não realizar, então isso não serve para absolutamente nada, não adianta nada. Então eu sempre brinco, né, nesse sentido, de realize fora da caixa, não só pense. Então é muito importante que para isso, para que você possa ter uma ideia importante na sua carreira e que você acha que tem um potencial muito grande para a organização, que você consiga realizar. E a realização não é simples assim. Eu sempre falo que para a gente poder realizar uma grande ideia, tem uma complexidade muito grande. Sim. Para você poder tirar uma boa ideia sua do papel, você tem que dividir essa ideia com seus colegas, com seus pares. Fazê-los comprar a ideia. Exatamente, construir as pontes, desenvolver algum projeto correto. Saber quem são as pessoas certas. Quem são as pessoas certas, né? Ter as respostas todas. Enfim, a gente percebe, né, nos meus 25 anos de carreira, eu percebo que grandes projetos não são validados pela direção das organizações porque falta muita coisa. Falta uma história bem contada, falta que a pessoa que é presente saiba exatamente quais são os resultados que o projeto vai trazer. Não adianta a gente poder ter um mega evento, uma mega ideia de um evento, por exemplo, se você vai apresentar um evento lindo e seu presidente falar assim, mas qual que é que retorno você espera desse evento aqui? Como é que você vai conseguir recuperar o investimento que você fez? São perguntas, às vezes, básicas que um determinado profissional não tem. Então, eu falo, olha, tem uma ideia bacana? Então, se prepare, construa pontes, divida suas ideias com seus parceiros, se prepare para poder apresentar, briefe corretamente a sua agência, entenda quais são as métricas daquele projeto que você vai apresentar, verifique que se na sua organização você tem algum tipo de profissional que é contra a sua ideia e seja flexível para poder mudar até que você consiga, de fato, realizar esse projeto. Então, o ponto fundamental para um profissional que queira desenvolver uma carreira de marketing e chegar a ser CMO é justamente poder trabalhar com grandes ideias e ter a capacidade de poder realizar cada uma delas. Esse é o único caminho para você poder se transformar num CMO ou num profissional de marketing de sucesso. Top, hein? Top. Eu acho que todo mundo que está no marketing é o ápice do sucesso, querer chegar num cargo como esse, né? Então, acho que você deve ter muita gente que te vê como referência, com certeza te acompanha, te segue, vê o que você está fazendo, né? Então, parabéns pela inspiração. Assim como eu vejo, sigo lá no Instagram, né? Vou colocar o arroba dele aqui embaixo também, para quem quiser seguir, conhecer um pouco mais do trabalho do Cláudio, ver o que você posta lá, né? No Instagram. E você sabe o que é bacana, Samuel, a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão da construção, né? Do profissional que quer se tornar, né? um CMO. É muito importante que ele, de fato, acompanhe perfis que sejam inspiradores. Então, eu também recomendo o perfil do Samuel. O Samuel tem dicas super relevantes também para quem quiser acompanhar, né, com qualidade as inspirações que ele faz, porque olhando o colega, a grama do vizinho, ela pode ser mais verde ou menos verde, mas sempre tem um aprendizado. Eu tenho diversos profissionais que eu sigo, que são colegas meus de marketing, que eu me inspiro neles. Legal. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa humildade para poder entender que a gente não é o suprassumo, né, fazendo um marketing bacana na organização. E eu percebo o seguinte, nós profissionais de marketing, né, quando a gente faz sucesso, né, naturalmente a área de marketing ela é uma área mais difícil de você trabalhar nas organizações, porque todo mundo acha que sabe fazer comunicação, sabe fazer marketing. Entendi, acho que é intuitivo, né? vambora. E naturalmente, quando você vai apresentar um projeto, acho que todo mundo aí que está acompanhando vai entender muito bem o que eu estou falando, sempre tem aquela questão, puxa vida, marketing gasta dinheiro, né? Marketing só faz festa, né? Marketing só anda com celebridade. Ixi, lá vem marketing de novo com essas histórias. Né? Os caras só fazem farra. Né? E a responsabilidade nossa para o negócio é muito importante. Então, né, fica uma dica também super importante. Se você vive isso na sua organização, demonstre claramente que os resultados estratégicos da sua empresa passam obrigatoriamente pela área de marketing e você é responsável por eles. Portanto, conheça profundamente o seu negócio. Legal. Saiba exatamente o que você vende, como vende, para que a hora que você tiver que discutir qualquer tema relacionado ao negócio da sua organização, que as pessoas entendam que você contribui, né, para o sucesso do negócio e não só muito bom como criatividade, com campanhas publicitárias ou fazendo eventos.
Top, muito top. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você provavelmente desenvolveu várias habilidades para chegar onde chegou e provavelmente uma das habilidades é a comunicação também, né? Falar bem, apresentar, assim como você fala. Acho que isso faz toda a diferença, né? Você tem que vender sua ideia, né, para ser executada. Senão não vai, né? Aí não vai começar a executar, não vai começar a dar resultado e de repente a pessoa não tem espaço ali na empresa, né? Acho que... Mas isso é básico, sabe, Samuel? E eu acho que todo projeto ele nasce de uma história. Tá. Eu sempre falo, quando a gente vai apresentar um determinado projeto, você tem que saber exatamente que história a gente vai poder contar. Ó, boa dica. Então, a gente vai contar uma história. Ganhou. Né? E é isso. Então, quando você vai apresentar um determinado PowerPoint para a sua direção de um determinado projeto, cara, estuda. Faz com carinho. Faça o melhor PowerPoint que você possa fazer. Desenvolva uma história. Crie uma história bacana que fascine as pessoas, que as respostas principais estejam lá. E o mais importante do que isso, cuide para que todo e qualquer tipo de resposta, né, de pergunta que possa aparecer, você tenha resposta para poder dar. Tá. Porque, às vezes, você monta uma apresentação bacanérrima, beleza. E aí, compartilha essa apresentação antes de levar para uma direção de empresa. A primeira sabe? pergunta... Tipo... Não, então, ou seja, faça um Q&A. Ou seja, você caprichou na apresentação, montou storytelling, buscou tudo aquilo que era necessário para poder apresentar um projeto de sucesso, e é fundamental que você saiba responder. Eu percebo hoje em dia que as pessoas se preocupam muito mais em vender uma ideia e não se preparam para poder responder aquilo que é perguntado. E muitas vezes uma grande ideia ela cai pela falta de preparo de quem vai apresentar. Então é muito importante isso. Né? Eu acho que cuidar com carinho das apresentações eu acho uma dica super importante, porque é isso que vai fazer com que você venda uma ideia. E mais importante do que isso, volte depois para poder mostrar para a direção o resultado da ideia que você deu após executada. Top. É muito importante. Fala, pessoal, vocês confiaram nessa ideia, essa ideia a gente realizou desta forma e trouxe esse resultado. Tem que mostrar o resultado, porque senão... Sendo ele positivo ou negativo. Entendi. Samuel. Porque nem todas as ideias são positivas. Entendi. Tem ideia que vai dar errado. Até a negativa mostrar, cara, tem que ter a cara coragem ali. A maturidade profissional passa por isso. Quando você erra profissionalmente, você leva e fala, poxa, olha, esse projeto que eu fiz aqui, eu esperava isso e não deu certo. Erramos nesse ponto. Estão aqui os learnings nossos. Legal. Então, para o próximo evento nosso que a gente vai realizar, a próxima campanha, nós vamos considerar esses aprendizados aqui para não errarmos novamente. Então, isso mostra para você, né, para o diretor, para o CEO da organização, para os acionistas, que você cuida muito bem do negócio. Boa dica, hein? Caraca, você devolver para os diretores, para os superiores, isso aqui, a gente fez, erramos nisso, isso, e aprendemos. O mais importante, né? Aprendemos isso. Aprendemos. É muito fácil dividir o sucesso. Dividir sucesso é muito fácil. Todo mundo é pai, né? Todo mundo é pai quando tem sucesso e quando erra. Quem é que vai lá dar a cara a tapa para poder apresentar onde foi que dá errado? É uma dica importante. Acontece, pessoal. Boa sacada. Então, ou seja, se você errou, tenha a maturidade necessária para poder chegar perto do seu chefe e falar, cara, erramos. Muito bom. Eu errei como gestor, né? Como CMO, eu errei. Imaginei que essa ideia daria certo e ela deu errado. Aprendi isso. Uma vez eu vi a história de um grande empresário que o funcionário dele fez um erro lá que deu um prejuízo, tipo, R$200 mil. E aí o pessoal falou, vamos demitir ele e tal. Não, mas custou R$200 mil esse aprendizado para ele. Vamos ver se agora ele aprendeu para não cometer novamente. É um aprendizado, custou. Então, beleza, vamos utilizar isso a nosso favor, em vez de só dispensá-lo. Não é esse ponto, né, necessariamente, né? Às vezes foi um erro, mas foi uma atitude, né? Foi uma coisa que o cara estava disposto a errar. Tem uma coisa interessante que eu vi nos Estados Unidos uma vez, num jogo americano, futebol americano, Miami Dolphins e um outro time agora que eu não lembro qual foi. E o ponto final, ele tinha a opção, o Miami Dolphins, ele estava perdendo de 1 ponto. Ele tinha a opção de só chutar, ele estava muito próximo ali para dar o chute e empatar, era algo assim, ou faltava 3 pontos, ou ele podia tentar correr com a bola e ir para o touchdown, que ele ganharia 6 pontos. Então, ele tinha a opção de só empatar, ser o conservador, ou de tentar correr, e ele tinha uns 5 segundos no cronômetro para ele tentar fazer o touchdown. E aí, o time, o que ele fez? Ele tentou se arriscar para fazer o touchdown. E quando ele tentou se arriscar para fazer o touchdown, eles não conseguiram. Perderam o jogo, acabou o jogo ali. A torcida ficou de pé e aplaudiu os caras. Eu acho que do tipo, parabéns, é isso. A gente tava em volta de várias pessoas ali da torcida. E os caras falaram, não, valeu, o cara tentou fazer o jogo, né? Ele tentou, ele riscou para ganhar. Em vez de falar, seu burro, não conseguiu, acho que é uma valorização da equipe, da galera que tava em volta da gente ali falando, né? Tipo, pô, o cara tentou, né? Então,
Isso é muito legal, né? Né? As pessoas têm que reconhecer. Na Copa do Mundo aconteceu da mesma forma na jogada que a Holanda empatou com a Argentina, naquela falta que o cara poderia bater direto, ele tocou a bola no meio da área para o cara poder fazer o gol e levar para a prorrogação. Então, também foi uma jogada completamente... era muito mais fácil que ele arriscasse bater a falta direto. E ele foi inovador, ele executou aquilo que foi planejado. Não foi simplesmente que teve a ideia na hora. Foi muito bem ensaiado, foi muito bem preparado para poder ser executado com precisão e entregar o resultado necessário também. Então, é isso que eu sempre digo, eu falo. É muito importante que nós tenhamos a capacidade como gestores também de reconhecer os erros. Eu sempre falo que, né, é muito importante que nós, como gestores, a gente valorize o nosso time e proteja eles quando tem algum tipo de problema que aconteceu. Porque a responsabilidade, na verdade, é nossa. Eu sempre falo muito sobre essa questão, e eu vejo muitos profissionais que, às vezes, uma determinada campanha dá errado, ele coloca a culpa na agência. Não, quem passou o briefing foi você. Quem aprovou a campanha foi você. Se a campanha deu errado, a responsabilidade é do CMO, não da agência. Nós é que aprovamos as campanhas. A agência, obviamente, vai propor várias ideias, mas a aprovação é nossa. Autorresponsabilidade total. Total. E, de uma forma ou de outra, é muito importante que você coloque os profissionais das agências que trabalham com vocês, né, como responsáveis também. Né? Não tem essa história de a agência, o cliente. Não, nós somos um time único. Quanto mais integrado nós somos em time para poder realizar um determinado projeto, melhor o resultado acontece. E mais chance nós temos de ter êxito do que simplesmente a gente... eu passei o briefing, a agência executou de uma maneira errada e não tivemos o resultado porque a agência não entregou aquilo que a gente esperava que entregasse. Isso é sinal de que você vai ser demitido como CMO, como responsável pela campanha. Então, é muito importante que nós saibamos entender que a responsabilidade pelo trabalho que acontece na sua área ou das suas agências é seu como CMO. Show. Você brifa, você aprova, você celebra os resultados com eles, ou você vai lá e comunica os aprendizados caso não tenha dado errado, caso não tenha dado certo, tenha dado errado. Top, que top, adorei. Tem um vídeo aí daquela campanha que a gente mostrar, será? Acho que é bacana a gente poder falar um pouquinho sobre uma ideia interessante. Tem várias ideias legais para a gente poder mostrar aqui. Vamos mostrar um pouquinho primeiro o Audi Sky Experience, uma ideia inovadora que aconteceu. Foi o primeiro evento que aconteceu no Brasil, feito por uma empresa depois que a pandemia iniciou. Isso é muito interessante, esse evento, porque a gente, né, vinha entendendo, em setembro de 2020, que o mercado de eventos tinha parado completamente. Isso em cima do shopping. Isso em cima do shopping em Morumbi. E a gente tinha mais... O mercado de eventos, Samuel, mexe com a vida de 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas... Mercado de eventos? De eventos. No Brasil, eles são diretamente ou indiretamente impactados no mercado de eventos. Eles tinham feito, né, na verdade, aqui em São Paulo, no final de agosto, uma passeata do mercado de eventos, né, para poder dizer das condições que os profissionais estavam passando sem eventos. Então, a gente quis, em setembro, quando a primeira onda da pandemia começou a descer de maneira significativa, como é que a Audi podia... o Léo Paixão, o Alex Atala, enfim. Olha, grandes influenciadores. Grandes influenciadores. Gabriel Medina, que passou por aí. Como é que a gente podia fazer uma ação para poder lançar 2 carros com um público super pequeno, 80 pessoas, que iam por dia durante uma semana, e a gente pudesse expandir esse evento pelas redes sociais e fazer num lugar icônico. Nunca tinha acontecido nenhum tipo de evento no rooftop do Morumbi Shopping, que é o maior da América Latina. A gente iluminou o Morumbi Shopping inteiro. Você tem um skyline incrível. Isso aqui é outra coisa. Essas são outras coisas. Você tem um skyline incrível. E a gente, então, conseguiu lançar para a imprensa, dealers e clientes essa experiência de poderem dirigir um carro como o primeiro evento realizado pós-pandemia. Foi super impressionante. Legal. Esse evento foi premiado duplamente como o melhor evento do ano de 2020. E a gente tem uma mensagem muito importante de que o mercado, sim, pode tomar riscos para poder realizar grandes ações, desde que tenha coragem com responsabilidade. Tomar riscos é muito importante para nós, como profissionais de marketing? Claro que é. Desde que tenhamos responsabilidade e saibamos exatamente quais são os riscos. Tem que ser calculados. Mas se você também não assumir também, você sempre vai ficar parado, não vai assumir nada também, nenhum risco, né? Tem que ter Claro, foi responsável, mas tem que sair e fazer ação, senão vai ficar esperando até quando, né? O marketing tem riscos, né? A nossa atividade, normalmente, ela é mais arriscada.
A gente lida com a imagem da marca. Um determinado post, às vezes, por mais simples que seja, ele pode gerar um impacto super positivo ou super negativo. Tá. Então, nós Tem temos uma que ter cautela bem grande. responsabilidade em cada palavra que nós colocamos da marca nas redes sociais, ou em eventos da marca, ou em press releases, enfim. Temos que ter cuidado com as comunicações, porque uma imagem errada pode gerar uma negatividade muito grande para a marca e um impacto, né, muito ruim. Então, por isso é muito importante a gente poder ter riscos com responsabilidade. Eu achei legal a ideia de vocês colocaram o Leonardo Paixão, inclusive de Belo Horizonte, né, do restaurante Gluton. A gente tinha jantares todos os dias com chefes renomados. Então, para esses 80 clientes que iam até lá, a gente criou basicamente um brinquedo da Disney. A gente criou uma pista de prova de 1 quilômetro, onde a pessoa saía dentro do Morumbi Shopping, exatamente, de 1 quilômetro. Não, mas dentro do estacionamento? No rooftop. Olha. No rooftop. Então a pessoa saía, tinha obstáculos de off-road, depois ele tinha aceleração na pista. Então ele tinha uma experiência completa e o carro saía, né, ele entrava, né, como o brinquedo da Disney, entrava numa área de embarque, rodava a pista inteira e saía na área de desembarque. E depois ia para uma tenda curtir o evento. Então, foi uma ideia muito bacana, de excelente resultado e que trouxe uma imagem para a marca muito positiva. Tem um outro evento interessante que eu queria mostrar, talvez que seria bacana, que é o Primavera Sound. O Primavera Sound foi realizado pela primeira vez no Brasil no ano passado. E a Audi, ela queria uma marca de sustentabilidade, esse é o festival mais sustentável do planeta. Ele ganhou o prêmio de Greener Festival da ONU. Então, era muito importante que a Audi fizesse ações que demonstrassem que nós estamos atentos à sustentabilidade. Obviamente, durante 2 dias de eventos, nunca neste festival tinha sido no mundo exposto carros dentro do festival. E a Audi conseguiu ser a primeira marca no mundo a expor um carro no festival. Trouxemos ações de plantio de árvores, né, dentro desse espaço, fizemos ações com o Jovem Dionísio, com influenciadores. Com o Jovem Dionísio, nós fizemos a primeira tour elétrica. Eles saíram de Curitiba até o festival, a banda Jovem Dionísio da Corda Pedrinho. Entregamos uma ação da água mineral do Rio Tietê, que a gente falava um pouquinho sobre a água desde 2033, conscientizando as pessoas de que se nós fizermos a nossa parte, por que não em 2033 nós teremos a possibilidade de podermos servir ou termos a água do Rio Tietê naturalmente embalada. Então, a gente provocou um pouquinho sobre esse tema. O Ziba ali? Trouxemos influenciadores, o Ziba. O Ziba tocou na CDA, cara, é demais. Ele é demais, Alex Atala, enfim. A gente trouxe influenciadores, Marina Mosquen, a Mariana Ximenes, Carol Sampaio, que foi a produtora do nosso evento, a Agatha Moreira. Enfim, trouxemos grandes influenciadores, a Isabel Drummond, nossa embaixadora de marca. Então, o objetivo nosso foi mostrar que a Audi tem um vínculo com a diversidade e a sustentabilidade muito grandes. Legal. E por isso a gente estava no festival. E foi uma grande ação, com uma mega repercussão para a nossa marca, enfim. Foi uma forma de a gente poder estar presente no festival de música mais sustentável do planeta aqui no Brasil. Então, são ações interessantes que acabam reverberando. Assimilação de marca, né? Uma coisa que a gente vê, né? Por exemplo, a assimilação que você faz com certas marcas, né? O Sebastião, por exemplo, tem uma marca dele e ele assimila com a Audi e vice-versa, né? O Atala, né? Que conversa com um público muito especial com São Paulo. São Paulo deve representar o quê, né? 40% das vendas nossas acontecem em São Paulo. No Brasil inteiro, no 40% acontece em São até Paulo. mais. Não, porque São Paulo... Mas se for ver uma cidade no país inteiro também, né? Continental é muito, né? A gente fala do estado de São Paulo como um todo. Hoje, São Paulo, a gente tem uma rede concessionária, a gente tem 5 grupos que atendem São Paulo, mais uma no ABC são 6. Depois a gente tem Sorocaba, Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, que são praças importantes para nós, onde a Audi está presente. Obviamente, o estado de São Paulo é super importante. Então, ações presenciais em São Paulo, a gente consegue fazer com maior volume porque a maior parte dos clientes estão aqui. Sim. Não quer dizer que a gente não faça ações também fora de São Paulo. Sim. É um mercado importante, mas a gente já fez grandes eventos. Né? Lançamos uma linha de... o nosso Q8, por exemplo, a gente lançou para clientes na Chapada Diamantina, no Mato Grosso. Legal. Então, a gente Cuiabá, leva... Ali é pertinho de Cuiabá. Uhum. E a gente levou nossa experiência para lá. Então, a gente está sempre conectando o Brasil inteiro com a nossa marca. Isso é super importante. Legal. Mas é claro que eventos como esses, a gente tem uma forte percepção positiva da marca, porque ele tem uma repercussão muito grande. Todo festival de música no Brasil, hoje tem o Lollapalooza, que a GM faz, tem o Rock in Rio, que a Volkswagen patrocina. Primavera Sound, a gente já tem um patrocínio global da Cupra, que é uma marca que é do grupo Volkswagen, é uma prima nossa. E aqui no Brasil a gente conseguiu trazer a Audi para ele. Então a gente se associou muito bem
a uma mensagem muito importante em prol da sustentabilidade e da diversidade. Entendi. E todo mundo que olhou nossa marca lá, obviamente, cria um carinho muito importante e a imagem de marca valoriza, né? Audi do grupo Volkswagen. A Audi do grupo Volkswagen, exatamente. Que é uma marca de luxo, né? Dentro do escopo ali, né? E, cara, como que carro alemão é especialmente o melhor, né? Uma vez eu vi uma analogia, né? Porque o carro é o americano, beleza, mas é o carro americano. O carro o japonês é muito bom, mas o carro alemão, a gente tem marcas muito boas, né? A precisão alemã é impressionante, né? Como que na Alemanha surgiu tantas fábricas tão boas, né? Montadoras tão boas. E eu acho que isso é muito parte da forma como os alemães são processivos na forma que eles, né, conduzem, né, as questões industriais, enfim. Então, eu vejo, quando você olha, por exemplo, uma empresa como a Lufthansa, aérea, ela nunca teve um avião que caiu até hoje. Então, sério? Né, nunca. Então, um exemplo interessante de como é a precisão alemã em relação à forma como ela lida com as questões de inovação e tecnologia. Então, eu percebo que os carros alemães, eles têm características, de fato, que todo mundo reconhece como os melhores do mercado. Vai falar, poxa, o design italiano é incrível, né? A robustez americana é bacana, a qualidade da japonesa é interessante, são fatores super importantes. Mas eu acho que nenhum outro país do mundo tem tanta precisão naquilo que mais toca o coração do consumidor, que é a parte de inovação dos veículos, seja a parte de propulsores, legal. A parte de iluminação, né? Isso é muito bacana. E a Audi sabe fazer isso como ninguém. Eu falo por isso que talvez a Audi tenha, né, essa característica de ser uma marca que junta todos os atributos positivos que uma marca tem que ter, até porque o slogan da Audi é Vorsprung durch Technik, o avanço pela tecnologia, o avanço pela inovação, ou pela técnica. Né? Isso, por mais complicado que seja, demonstra que é uma marca que busca a inovação em todos os seus detalhes. Top. Qual que é o carro hoje, a venda mais cara da Audi? É o R8? Hoje é o RS Tron GT e o RS6 são os carros mais caros da Audi. RS6. RS6. Que é o mais top. É o carro para cima de 1 milhão. É carro para cima de 1 milhão. Tanto o RS Tron GT como o RS6. RS6. E o RS Q8. São os 3 carros hoje que custam mais da Q8, bonito demais, maravilhoso. Você vê passando assim na rua, ela chama aquela atenção, aquele farol novo assim. E você imagina um RS Q8. Aí você pega um carro de 600 cavalos de potência, com motor 4.0. É o carro que ele é construído na mesma plataforma do Urus. Nossa. Então, ele tem o mesmo motor do Urus, enfim. Então, é um carro que... A Lamborghini é do mesmo grupo. A Audi, ela faz parte do grupo Volkswagen. E dentro da Audi, do grupo Audi, a Lamborghini, a Ducati e a Bentley são desse mesmo grupo. Então, tem uma divisão de luxo do grupo Volkswagen. A Audi, ela lidera essa divisão. A Lamborghini, a Ducati e a Bentley dentro dessa divisão. Top, hein? Só carrão. Só máquina. Eu sei que você tem dirigido Lamborghini aí, dirige Porsche, enfim, então você dirigir os Audi daí, viu? Isso aí. Tem que emprestar para o Samuel aqui os carros da Audi para que ele possa entender o que a gente está falando aqui na prática. Boa, bora. Vou fazer um vídeo. Bora. Vou postar no Instagram, vou fazer isso e tudo para mostrar. Cláudio, muito obrigado pelo seu tempo, você vir compartilhar aqui com o pessoal. É uma honra receber você, acompanho no Instagram há muito tempo, vejo seu trabalho. Então, obrigado por ter vindo e quer deixar alguma mensagem final pro pessoal? Só agradecer a vocês pelo carinho, né, pelo convite. É um prazer estar nessa conversa aqui com você. Aprendi muito, como sempre. Sou fã do seu trabalho, acompanho sempre o SDA aqui. Realmente é um trabalho espetacular que você faz. Você merece todo o sucesso que você tem conquistado. Obrigado. Isso é muito bacana. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da Audi, pode se conectar comigo nas redes sociais, pode trocar uma ideia comigo. Vai ser um mega prazer poder responder as dúvidas de vocês também. Obrigado, viu? Então, para quem quiser procurar, seu arroba, o pessoal vai colocar aqui, mas pode falar também. Serravix, CRAWICZ, é um pouquinho complicado. Serravix, Cláudio Ravix. Ou no meu LinkedIn também, pode entrar lá no Cláudio Ravix, me achar por lá, me adicionar. Vai ser um mega prazer poder compartilhar com vocês, trocar ideias, enfim, estou à disposição. Show. Então, para quem está ouvindo aí, Ravix, como... RAWICZ. Pronto. Quem tiver no Spotify aí também... No Spotify... Escuta também. É complicado, mas fica Não, mais mas fácil. vai achar. Obrigado pela você estar aqui, valeu e até o próximo. Cara. Valeu, galera. Quem gostou aí, deixa seu curtir aí, comenta, se inscreve no nosso canal aqui no Spotify ou no YouTube, que seja ouvindo ou vendo, né, junto comigo aqui. E segue lá o Cláudio para aprender um pouco mais. Você quer ver? Já ele lança um curso dele de CMO, achei super legal isso.
não só de CMO, mas mostrar a trajetória dele, o que ele fez. Eu acho super legal, vai agregar muito o mercado. A gente precisa de pessoas mais que são expostas, que mostram realmente o trabalho por dentro, porque tem muita gente que não quer mostrar, sabe? Tipo, esconde para si próprio. Então, muito bacana você compartilhar isso. Não, é importantíssimo. Porque eu sempre falo, na verdade, se você quer se tornar um grande gestor e um CMO, você precisa preparar pessoas que sejam melhores que você, abaixo de você. Elas que vão te fazer subir. Então, não tenham medo de preparar seus profissionais. Enfim, eu tenho um time onde eu percebo que meu time tem um mega potencial, profissionais de mega excelência, que vão me superar claramente no futuro, não tenho a menor dúvida em relação a isso. E que bom que eles trabalham junto comigo. Quanto mais eu tenho profissionais de excelência, melhor profissional eu me torno. Top, top, show de bola. Isso aí, valeu. Valeu, obrigadíssimo.